Continuando aqui com a aula de ciências, então, nós vimos que o menino ficou cheio de dúvidas, né? Como que ele podia estar enxergando os continentes no globo terrestre de cabeça para baixo? Então, eu estava explicando para vocês que existe uma convenção mundial na qual as pessoas fizeram acordos. E o acordo Não, é pai. seguir a posição da rosa dos ventos para analisarmos os mapas aqui na Terra, tá bom? Então, em todos os continentes, em todos os lugares do mundo, existe esse acordo válido, tá bom, pessoal? Deu para entender até aí? Deu? Lá do espaço Sim, sideral, então, tia. não existe cabeça para baixo, lado direito, lado esquerdo, nada disso. Entendido? Isso existe para nós aqui no mundo. Duda pode falar. Ô, tio Liliana, é por causa que eu tava querendo ler a próxima. Tá, então, a próxima você lê. Agora é o Igor. Igor, pode começar, por favor. Ô, tia, em qual as fotografias? Terceiro parágrafo, Igor. Terceiro parágrafo da página 6. Se tomarmos como referência a superfície da Terra, independentemente do lugar onde estivermos, o chão indica o lado de baixo e o céu, o lado de cima. Assim sempre haverá um chão sob nossos pés e um céu, espaço sideral, acima de nossa cabeça. E não tem como cairmos da terra. Você já Uma observou? pergunta, Igor. E não tem como cairmos da Terra? Porque a gravidade. Então, continua. Termina para nós, por favor. O movimento de rotação. Você já observou que em qualquer lugar do planeta tudo sempre cai em direção ao chão? Por que será que isso acontece? Isso, então o Igor mesmo já falou. Por causa da lei da Gravidade. gravidade. Muito bem. Então, olha para vocês verem aí no desenho agora. A moça soltou a bola, foi direto para o chão. Ó, a bola cai no chão. Do outro ponto da Terra, no outro continente, no outro país, soltou a bola foi para o chão. Lá no Oriente, do outro lado da Terra, soltou a bola foi para o chão. Depois, parece ser o continente americano aqui, ó. O que aconteceu? Soltou a bola foi para o chão. E aqui, no outro continente, soltou a bola, parece a Europa, parece um português esse aqui. Olha, soltou a bola e a bola foi para o chão. Então, de qualquer lugar do planeta Terra, tudo que cai vai para o chão. Tem sempre o chão debaixo dos nossos pés e acima das nossas cabeças, o espaço sideral, o céu. A gente gosta de chamar de céu, não é mesmo? Entendido até aqui, pessoal? Entendido? Entendido que a Rosa dos Ventos é uma convenção, então, um acordo para nós podermos ler os mapas aqui na Terra? Tá? Então, esse acima, o céu, o espaço sideral, abaixo, a terra, é para nós que pisamos no solo, é para nós que estamos na terra, tá bom? Se estivéssemos no espaço sideral, então não teria nada disso. Nem acima, nem abaixo, nem do lado direito, nem do lado esquerdo. Deu para entender até aí? Deu? Todos? Alguma pergunta? Alguma pergunta?
A Duda Nenhuma para pergunta, tia. nenhuma pergunta. Maria Clara, alguma pergunta? Maria Clara, alguma pergunta? Não. Lívia, alguma pergunta? Se for porque eu levantei a mão e que era para ler. Ah, eu chamo você depois da Duda, então. Lívia, alguma pergunta? Posso ler o segundo parágrafo? Então a Duda vai ler, depois a Maria Clara e depois é você, tá bom? Aqui nós esquecemos de ler os quadradinhos, ó. Os elementos da imagem estão fora da proporção de tamanho. A gente já sabe, né, pessoal? Como que chama isso mesmo, né, que reduz em milhões de vezes o tamanho para que possa caber no papel? Como que chama isso mesmo no mapa? Quem se lembra? Quem se lembra como que se chama isso no mapa? Diminutivo? Hã? Ah, não lembro de. Escala de redução. Escala de redução. Em qualquer lugar da Terra, as coisas sempre caem em direção ao chão. Então, isso ficou compreendido. Vamos para a próxima página. Uma força que age para o centro. Duda, pode começar o primeiro parágrafo, por favor? Ok, tia Liliana. Não importa onde esteja, uma força sempre puxa você e todas as coisas em direção ao centro da Terra, ou seja, para o chão. Essa força é resultado da ação da gravidade terrestre e por isso chama-se força da gravidade. Ela impede que as coisas escapem da Terra em direção para o espaço sideral. Então, foi o que acabamos de falar. Tudo volta para o chão por causa dessa força que atrai, essa força que puxa e que nos mantém na Terra. Tá bom? Maria Clara, lê para nós, por favor, o que está escrito aqui nesse retângulo, por favor. No dia a dia, temos força para dizer que fizemos esforço físico. Por exemplo, para assistente da Os cientista cientistas. força é um puxão ou empurrão. O empurrão que precisa envolver pelo menos dois corpos. A força pode fazer as coisas se moverem ou mudarem a forma, como quando você amassa uma lata de refrigerante. Então, a Maria Clara leu aí para nós a explicação de como os cientistas utilizam a palavra força. Para eles, a força é um atrito, ou empurrando ou puxando, certo? Uma força de atrito. Isso para os cientistas é força. Então, eles dizem que, que a força ela faz as coisas mudarem de forma, de formato. Se amassássemos uma lata de refrigerante, ela ficaria completamente diferente do formato original dela, tá bom? Então, precisa de dois corpos para que haja a força, ou seja, as minhas mãos
e a lata de refrigerante. Aí eu uso a força. Então, os cientistas dão outro nome para isso. Vamos continuar lendo, então, para nós continuarmos compreendendo. Eu vou ler aqui, ó, o quadrinho e a Lívia lê o próximo parágrafo. A força da gravidade atua sobre a água dos oceanos e até sobre o ar. Sem ela, a água e o ar escapariam para o espaço. Olha, vocês já tinham pensado sobre isso? Toda a água indo embora para o espaço, porque não tem essa força atraindo para o centro da Terra, não tem essa magnitude, não tem esse puxão. E o ar também não ficaria na Terra, iria para o espaço sideral. Mas a gente não diz que o ar é exatamente o espaço? Então, tudo permanece aqui na Terra conosco por causa dessa força. Força chamada gravidade. Estão entendendo até aí? Sim. Sim. Então, a Lívia continua para nós no próximo parágrafo, por favor. As pessoas sempre notaram a ação da gravidade. Entretanto, foi o inglês Isaac Newton. Em 1643 e 1727, quem descreveu essa força. A gravidade atrai todos os corpos à Terra, incluindo aqueles próximos e ela no espaço, com a Lua, quanto A ponto. Essa força atrai tudo para a Terra. E a Lua, como está próxima, é atraída também. Ponto. Pode continuar. continuar? Sim. Quanto a maior força a massa de um corpo, maior será a força da extração desse corpo para o centro da Terra. Isso. Atração. Nós falamos, então, que a massa do corpo é o peso. Lembra que nós falamos isso na aula de matemática? Vocês estão lembrados? Que nós falamos do peso e dissemos, isso é massa, mas para nós entendermos, a gente chama de peso. Então, quanto maior for o peso, mais atraído por essa força para a Terra. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Vocês gostariam de comentar algo? Tia, se é assim, então como que os pássaros voam? Porque eles têm que fazer uma força para bater as asas. Mas vai chegar um determinado momento que eles vão se cansar. E por causa dessa força que atrai, eles vão ter que pousar. Ou no chão, ou no galho de uma árvore, ou em cima de uma casa. Em algum lugar eles vão ter que pousar para descansar. Eles não conseguem só voar. Eles são atraídos para a terra. Tá bom? Mas eles voam porque eles possuem asas e eles sabem lá fazer o movimento certo para voar. Entendido até aí? Boa pergunta. Podemos continuar? Aqui, nós temos dizendo aqui, ó, os elementos nesse quadrinho aqui em cima, próximo do desenho da Terra. Os elementos da imagem estão fora da proporção de tamanho. Como que chama isso agora? Que vocês aprenderam? Como que chama? Como que chama? Gravidade. Escala de redução de tamanho. Henrique, você não estava prestando atenção na aula, você estava ouvindo o áudio no celular. Viu que eu tô de olho, né? Tô de olho. Guarda o celular, então. Presta atenção na aula.
Então, pessoal, devido à força da gravidade, as pessoas não têm a sensação de estarem de cabeça para baixo. As setas indicam a direção da força da gravidade terrestre. Olha aí para onde que as setas estão puxando, estão mostrando. Ô tia, posso fazer uma pergunta? Pode. Olha aqui, o espaço ele é igual à água, tipo, a água, se for descendo, vai ter cada vez mais pressão em cima, né? Daí vai, tipo, dependendo do objeto, vai amassando, né? O espaço é a mesma coisa? Eu acho que não, né? No espaço não tem essa força. Tá? Então vamos continuar aí. Para onde que as setas estão mostrando que a força é puxada? Para onde? No centro da Para o centro da Terra. Muito bem, para o centro Terra. da Terra. Então não tem de cabeça para baixo na Terra. De qualquer lugar que nós estivermos andando por esse planeta Terra, nós sempre estaremos de pé. Certo? A Terra estará abaixo dos nossos pés e o espaço sideral acima das nossas cabeças. De qualquer lugar da Terra. Deu para entender agora? Sim, estão entendendo? Maria Clara, deixa o seu vídeo aberto, por favor. Continuando. Agora, quem que vai ler mesmo depois da Lívia? A Júlia? Foi a Júlia que pediu? Quem que foi mesmo? Esqueci. Quem pediu para ler depois da Lívia? Tia, eu posso ir no banheiro? Pode. João, deixa o seu vídeo aberto, por favor. Paola, deixa o seu vídeo aberto, por favor. Tia, posso ler? É para iniciar o vídeo agora, João. Deixa aberto, gente, por favor. Tia, Aninha, pode ler, Aninha. é a força da gravidade que mantém a Lua e os astronautas da estação espacial internacional, girando em torno da Terra. Se essa força não existisse, a Lua e a estações espacial precisariam ter um motor para se manter girando ao redor de nosso planeta. Muito bem. Então, a força da gravidade, ela faz com que fiquemos na Terra. E quando os astronautas estão no espaço sideral, é essa mesma força que faz com que eles fiquem girando em torno da Terra. Igual vocês estão vendo aqui na gravura, a estação espacial. Estão vendo aqui onde eu pus a seta? A força da gravidade mantém a Estação Espacial Internacional girando em torno da Terra. Então, assim a gente sabe que existem muitos satélites girando em torno da Terra. Antenas, satélites, transmissores, tudo isso está no espaço sideral. E por que que eles estão girando em torno da Terra? Por quê? Por que que eles estão girando em torno da Terra? Quem gostaria de responder? Por quê, pessoal? O
que que mantém eles girando em torno da Terra? O que, pessoal? Eu sei que Gravidade. Pode falar. A força da gravidade. Isso, a força da gravidade. Tá bom? Então, por Tia, causa tem uma pergunta. da gravidade. Pode falar. A energia vem desses satélites Qual energia? do mundo? Não. A energia não vem desses satélites. A energia vem do Sol, a energia vem da força das águas, a energia vem da força dos ventos. Tá bom? Ela é produzida para que chegue às nossas casas, para que chegue até nós. Certo? Os satélites, eles mandam para nós imagens, eles mandam para nós informações, eles fazem um estudo de tudo o que há no espaço sideral, de distância dos planetas, do que há nos planetas. Por isso é que é comprovado que nos planetas não tem vida, porque já foram fotografados, já foram visitados por estações espaciais, por satélites, já foram filmados, fotografados. Tá bom, pessoal? Esses satélites, eles transmitem as informações. Oi, Miguel. Mas como assim os outros planetas sabem que não tem habitantes? Já foram filmados, fotografados, visitados por estações espaciais. E não foi encontrado água em nenhum dos outros planetas. E a gente sabe que se não tem água, não tem vida. Mas como eles nunca foram para Marte, vai conseguir ir para outros planetas? Através de fotos, Miguel. Não disse que eles foram e pisaram lá, que nem eles pisaram na Lua, tá bom? Através de fotos de satélites, de filmagens feitas pelos satélites, tá? Então, não foi detectado vida em outros planetas. Por enquanto, né? Não se sabe também se tem ou se não tem, Tem um OVNI ali. tá bom? Então, continuando aqui. Você sabia? Vamos lá. Quem que gostaria de ler o Você Sabia para nós? Júlia? Você que tinha pedido para ler? Quem gostaria de ler? Henrique? Sim. Pode ler então, Henrique. posso ler. Astronautas que passam meses no espaço ficam até 5 cm mais altos Centímetros. Centímetros. Ah, tá. Acontece porque aqui na Terra a força da gravidade nos puxa constantemente para baixo, o que faz encurtar as articulações da coluna vertebral. Contudo, os Músculos. músculos dos astronautas ficam mais fracos, pois não são muito utilizados para caminhar ou levantar objetos. Por isso, eles precisam de exercitar com frequência para evitar esse enfraquecimento. Olha que legal isso, gente. Então, a força de magnetismo da Terra, ela é tão grande que ela nos puxa para baixo, para a Terra o tempo todo. Por isso que quando a gente anda muito, a gente caminha longa distância, nosso corpo fica muito cansado. Por quê? Porque precisamos sempre exercer uma força para exercitar o nosso corpo. Então, quando a gente é puxado constantemente para o centro da Terra, a gente fica com as articulações mais próximas uma da outra. Como no espaço não tem essa força,
os astronautas podem chegar a medir até 5 centímetros a mais da medida feita aqui na Terra. Mas, em consequência, eles ficam com o músculo mais fraco. Por quê? Enquanto a gente está andando, levantando peso, fazendo atividade, caminhando, pulando, carregando peso, nós estamos exercitando os músculos. Os nossos músculos, então, ficam mais fortes. E lá no espaço, como não há essa gravidade, eles ficam soltos. Os músculos, então, ficam molengos, flácidos, certo? Tia, E posso aí, falar uma então, coisa? eles precisam fazer muita atividade física para exercitar esses músculos, para que não percam massa muscular. Olha que legal, que Tia, informação bacana. posso falar uma coisa? Pode. Os astronautas, antes de ir, eles precisam estar muito bem preparados na musculação física, porque eles vão ficar parados ali dentro. Isso mesmo. Eles podem atrofiar e nunca mais poder andar. Como que é grave? E às vezes eles ficam 5, 6 meses no espaço. Então eles precisam mesmo fazer. Tem gente falando junto? Eles precisam mesmo fazer muita atividade física para não ter essa atrofia muscular. Perceberam a importância do exercício físico? Viu? Se nós não fizermos atividade física aqui na Terra também, o nosso músculo também fica fraco. Aí a gente não aguenta caminhar nem 1 metro e a gente já está cansado. E quem faz atividade física aguenta longas caminhadas para depois o corpo se sentir cansado. Tá bom? Eu faço treino 3 vezes por semana. Eu fiz ontem, aí eu faço quarta e quinta, porque sexta não dá. E aí, todo dia eu ando de bike, de manhã, tarde. Que legal! Tá de parabéns, isso mesmo. Precisamos fazer sempre atividade física, tá bom? Mas na sexta a gente tem aula do Bruno. Fortalecimento do... Eu também sempre ando de bike depois da aula aqui em frente. Olha aí que legal. Fortalecendo os músculos da perna. Gostaram dessa aula de ciências? Foi muito interessante? Sim. Aprenderam coisas novas? Sim. Muito. Gostariam de fazer alguma... novas. Gostariam de fazer alguma pergunta sobre isso Não. que nós acabamos de falar? E comentário. O que vocês gostariam de comentar sobre o que acabaram de aprender? Eu gostaria de contar porque eu gostei muito dessa aula, eu aprendi bastante coisa que eu não sabia antes. Que legal! Muito legal! Então, antes de encerrar essa aula, nós ainda temos uns minutinhos, eu quero perguntar para vocês se vocês sabem que hoje, dia 1º de setembro, tem início uma semana. Todo ano comemoramos uma semana inteirinha. Do que a gente comemora nessa primeira semana de setembro? Do dia 1º ao dia 7. Quem se lembra? Eu Fala, Júlia. Quando o Pedro Cabral falou. Professor de educação física. A Júlia está falando. Júlia, o que você falou mesmo? É a comemoração do dia 7. O que tem dia 7, Júlia? É quando o Pedro Alves Cabral falou assim, dependência ou morte? Não foi o Não, Pedro Alves Cabral que falou, não. Tia, posso falar? Eu sei. É. É o dia do professor de educação física? O dia do professor de educação física é hoje, mas não comemora a semana inteira todo ano, não. A Júlia... Eu sei. O que é a semana? Tiradentes? De primeiro... Eu sei, folclore. Maria, Eu sei, tia. Eu sei. É o dia da independência. Maria Clara falando. Eu sei. Da independência.
Maria Clara falando. É folclore. Não, Paola, pode falar. É o dia da independência. 7 de setembro é o dia da independência do Brasil. A Júlia começou falando certinho. Ela só falou que foi Pedro Álvares Cabral que falou da independência do Brasil, mas não foi. Pedro Álvares Cabral encontrou o continente brasileiro, o Brasil, a terra de Santa Cruz. Mas quem foi que proclamou a independência mesmo? A princesa Leopoldina? Não! Quem? Murilo. Não sei. Dom Pedro! Mas calma, Dom Pedro Álvares Cabral não é Dom Pedro? Não, Pedro Álvares Cabral é uma pessoa. O Dom Pedro era o imperador. O imperador, ele comandava todo o território brasileiro. O imperador é o mesmo que ser rei. Então, ele era rei lá de Portugal e o Brasil eram as terras colonizadas pelos portugueses. Bom, eles dividiram as terras, criaram capitanias. Eu não sei ainda o que vocês já aprenderam de história do Brasil. Então, não vou Coisa. O que, Aninha? Eu assisto a novela dele. Meu avô assiste lá na Globo. Ah, tá bom. Então, o Dom Pedro, ele estava viajando, ele estava aqui no Brasil, que eles lá em Portugal chamavam de colônia, Brasil colônia, ou seja, o lugar para onde eles viajavam para descansar, para se distrair, para buscar riquezas. Então, Dom Pedro estava aqui. E ele estava vendo que as coisas que estavam acontecendo aqui no Brasil não estavam boas. E ele decidiu, então, se desvincular da coroa portuguesa. E ele recebeu uma carta. E quando ele leu essa carta, ele estava lá no estado de São Paulo, às margens do rio Ipiranga, e ele, então, de cima do cavalo dele, arrancou a espada da bainha, levantou a espada para o alto e gritou: independência ou morte? E aí, então, ele declarou o Brasil livre de Portugal. O Brasil não seria mais uma colônia portuguesa. O Brasil seria, então, um país independente, livre. E essa semana, então, do dia 1º ao dia 7 de setembro, é chamada de Semana da Pátria. Semana da Pátria. Qual é a nossa pátria amada? Qual é? Brasil. Qual é a nossa pátria? Pátria amada. Brasil. Muito bem, pátria amada, Brasil. João, Por isso que o vídeo, hino por nacional favor. tem Pátria amada Brasil? Exatamente, o hino nacional foi escrito homenageando o Brasil, o país. E aí, então, um país livre, independente da coroa portuguesa. E foi proclamado, então, por Dom Pedro, o imperador. Tá certo? Nós, então, vamos combinar o seguinte. Nós vamos, na sexta-feira, fazer uma homenagem para nossa pátria amada. Vocês já ouviram falar de jogral feito pelos alunos? Já ouviram falar o que é um jogral? Não. Eu acho que vocês vão gostar. É uma poesia falada pelos alunos, cada um fala um verso. Então, nesse jogral do Homenageando o Brasil, eu vou mandar para vocês, seguindo a ordem de chamada, eu mando para vocês Aninha, número 1, e a frase que a Aninha vai falar. Cecília, número 2, e a frase que a Cecília vai falar. Helena, número 3, e a frase que a Helena vai falar. Cada um de vocês vão ter que decorar essa frase. E como é um poema, essa frase tem que ser falada
com amor, com alegria, como se você estivesse recitando uma poesia. Brasil, pátria amada, sabe? Com bastante entonação na voz, com empolgação, com alegria e com muito amor, com vontade de homenagear o nosso Brasil. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou mandar para vocês no privado o número de chamada, o seu nome e a frase que você vai falar. Você vai decorar. Quando for na sexta-feira, nós faremos o jogral homenageando a nossa pátria amada. Vocês concordam? Vocês topam? Coloca a mãozinha na tela para eu ver quem topa. Eu topo. Tocar o quê? Se for tocar gaita, eu toco. Que legal! Então, nós vamos fazer. Isso vai ficar lindo. Mas é tipo, você vai postar pra gente no grupo ou você vai Eu não topo. Não, eu vou mandar no privado, cada um vai saber só a sua fala. Só a sua fala que você vai decorar. E aí a gente vai ter uma reunião. A gente, tipo, vai cantar pra Eu toco gaita, só que eu não tenho. Ô, tia, a gente Vocês não vão cantar. Desativa o som para vocês escutarem primeiro. Aí vocês coloquem a mãozinha para fazer pergunta. Vocês não vão cantar. Vocês vão declamar como se fosse uma poesia, tá? Aí, a Aninha, como é número 1, a gente começa numa reunião dessa pelo Zoom. Aí eu anuncio. Hoje os alunos do terceiro ano vão fazer a declamação de uma poesia em homenagem ao Brasil, à pátria, à independência do Brasil. Então, nós vamos começar pela Ana Clara. Aí a Aninha, então, fala a frase dela. Aí eu não anuncio